Nós celebramos hoje o domingo da Paixão do Senhor, também chamado de Domingo de Ramos. O centro dessa liturgia não são os ramos, que atraem muita gente para a igreja durante esse dia, mas o centro dessa liturgia é a entrega absoluta e amorosa de Jesus por nós no Calvário. Aliás, os ramos foram introduzidos na liturgia da igreja lá pelo século 3 ou 4. Quer dizer, não é desde sempre que a igreja celebrou a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Mas o domingo da Paixão, sim. Os cristãos não tinham a possibilidade de celebrar o tríduo pascal como nós temos. Então, logo no início da igreja, para não passar para a Páscoa logo sem celebrar o mistério da entrega absoluta de Cristo na cruz, no domingo que antecedia a Páscoa, a igreja celebrava o domingo da Paixão, que é hoje. Agora, depois, no decorrer do tempo em que os cristãos podiam reunirem-se para celebrar o mistério de Cristo, aí nós concentramos todos os mistérios mais profundos e centrais da vida de Cristo na quinta, sexta, sábado santo, já pegando para o domingo, no tríduo pascal. Então, a partir do século 3, século 4, mais ou menos, a igreja introduziu dentro do domingo da Paixão do Senhor também a procissão de ramos. Jesus entra triunfante em Jerusalém. Jesus entra glorioso em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém causa um alvoroço na comunidade, uma agitação na comunidade, diz o Evangelho de Mateus, como nós ouvimos lá, na bênção dos ramos. Enquanto Jesus ia entrando em Jerusalém, as pessoas iam colocando as suas roupas, os seus lençóis sobre o chão, para que Cristo passasse sobre eles. Outras pessoas cortavam ramos das árvores para acenando para Cristo, todos proclamando a realeza de Cristo e o messianismo de Cristo que ele veio inaugurar. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus entrou em Jerusalém. E a sua entrada em Jerusalém causou um alvoroço na comunidade. A sua entrada em Jerusalém fez-se ouvir de longe, e as pessoas perguntavam: quem é este? E as pessoas responderam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Em outra passagem, um paralelo a este, creio que no Evangelho de São Lucas vai dizer que os próprios fariseus, os sacerdotes, os mestres do templo diziam para Jesus: manda que este povo se cale. Mas Jesus dizia: se eu mandar esse povo se calar, as pedras vão falar. E assim entra Jesus em Jerusalém, nesse esplendor, nessa glória, nesse triunfo. Só que ele não entra como os outros reis. Embora cause tanto movimento na comunidade, Jesus entra como um servo. A palavra de Deus dizia que Jesus, chegando perto de Jerusalém, chegou em Betfagé e disse para os discípulos: vão ali na frente, vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho, tragam eles aqui para que eu entre em Jerusalém. Desse modo, Jesus fazia se cumprir na sua vida aquilo que Deus havia dito por meio do profeta, creio que o profeta Malaquias. Disse: ó filha de Sião, o teu rei entra em tua terra, não como os reis da terra, não montado na montaria dos grandes e dos poderosos,
Mas o teu rei entra, ó filha de Sião, montado num jumentinho, num potro de jumenta. É assim que Jesus entra em Jerusalém, primeiro para cumprir a promessa de Deus. Aquilo que Deus havia prenunciado, aquilo que Deus havia anunciado, aquilo que Deus havia previsto, aquilo que Deus havia planejado, aquilo que Deus havia prometido sobre o seu servo, sobre o Messias, Deus cumpre em Jesus. Jesus, montado no jumento, realiza os planos de Deus na sua vida. Entra em Jerusalém, a terra santa, a terra de Deus, a cidade prometida, para cumprir a promessa de Deus. E aqui nós aprendemos a primeira coisa desta liturgia de hoje: que nós triunfamos, que nós somos elevados e que nós nos elevamos à glória da Jerusalém celeste quando nós cumprimos os planos de Deus para nós. Amém? Segundo, Jesus entra em Jerusalém não montado no cavalo que era a montaria dos reis, dos nobres e dos poderosos. Jesus entra em Jerusalém montado no jumento. O jumento era um animal servil. O jumento era um animal dos pobres. O jumento era o animal dos servos. Jesus entra montado no jumento em Jerusalém, na montaria dos pobres, para dizer que mesmo sendo Deus, ele empobreceu-se, ele se tornou pobre, para a partir da nossa pobreza nos dar as riquezas do céu. Mas também, meus amados, Jesus entra em Jerusalém não como os reis dessa terra, não no esplendor, não na ostentação. Jesus entra montado em Jerusalém para dizer que, embora sendo o rei de Israel, sendo o Senhor daquele povo, sendo o Messias prometido, o filho de Davi, ele é ao mesmo tempo o servo de Deus, é o servo de Yahvé. Ele entra como servo sofredor, porque foi precisamente isso que Jesus fez. Ele não quis apegar-se à sua natureza igual a Deus, ele não quis apegar-se à sua grandeza, ele não quis apegar-se à sua glória, ele não quis envaidecer-se da sua natureza de Deus, diz o apóstolo São Paulo. Pelo contrário, ele, existindo na mesma natureza, na mesma glória, no mesmo poder de Deus, ele se esvaziou, ele humilhou-se, ele rebaixou-se, ele se fez servo, ele se fez pobre, ele sendo Senhor, ele se fez escravo, ele sendo Deus, ele se fez homem, ele sendo rei, ele se fez servo e se fez súditos dos homens, para que nós encontrássemos a redenção. Amém? E a entrega de Cristo foi tão absoluta a Deus, que a profecia de Isaías, a primeira leitura que nós ouvimos, Isaías capítulo 50 dizia: ele, o servo de Yahvé, não virei o rosto de bofetões e cusparadas, pelo contrário, entreguei a minha face para me arrancarem a barba. Mas eu sei que Deus não me abandonará na região da morte. Veja, Jesus é obediente e entregue à vontade de Deus, absolutamente. Mas ele se entrega como servo de Yahvé, porque sabe que no final, quanto mais ele entregasse na obediência absoluta, tanto mais Deus fará resplandecer o seu poder e a sua glória na sua vida. São Paulo diz:
ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou, ele se fez um amaldiçoado, porque está escrito no livro do Deuteronômio: maldito o homem que morre no madeiro. Ele se fez amaldiçoado para tirar de nós a maldição do pecado. Ele se fez escravo para tirar de nós a escravidão do pecado. Ele se fez servo para tirar de nós a serventia ao mal. Ele se fez homem para nos levar a Deus. Jesus entra triunfante em Jerusalém, não para triunfar no trono de Pôncio Pilatos ou de Herodes. Jesus entra em Jerusalém para triunfar na cruz. O triunfo de Cristo consiste em obedecer à vontade do Pai até a morte e morte de cruz. Amém? E aqui a igreja está nos dizendo uma coisa que nós não podemos esquecer: que o nosso triunfo, que a nossa glória, que a nossa alegria, que a nossa satisfação, que a nossa realização, que a glória do cristão deve ser obedecer a Deus. Mesmo que essa obediência muitas vezes nos leve ao Calvário, ainda que essa obediência nos leve ao sofrimento, ainda que essa obediência nos leve à humilhação, mas não esqueçamos que quando o homem se humilha diante de Deus, Deus faz resplandecer o poder, a majestade e a sua glória na vida do homem que a ele se humilha. Amém? Por isso Deus o exaltou, disse o apóstolo São Paulo. Enquanto Jesus se humilhou, se esvaziou, se fez servo, se entregou, Deus o exaltou. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, dizia o apóstolo. De tal modo que não em nome de qualquer um, nem de outro qualquer, mas só em nome de Cristo se dobra todo joelho, no céu, na terra e nos infernos. Porque ele se humilhou. É assim que Deus faz. Quando o homem se humilha em obediência, como o homem se esvazia em sua presença para cumprir os seus planos em sua vida, Deus o eleva. Humilhai-vos diante de Cristo. Quanto mais humilhados fizerdes diante de Jesus, tanto mais Ele os elevará. Foi assim. Vocês escutaram a narrativa da paixão? A partir do momento que começou a agonia de Jesus, houve grande escuridão sobre a terra, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. E quando Jesus entregou-se nas mãos do Pai, morreu, então houve tremor na terra, as pedras se quebraram, os túmulos se abriram e os justos ressuscitaram. Quando ele se entregou, Deus manifestou o seu poder. Aqui está o segredo para ver o poder de Deus grandioso na vida de cada cristão, consiste na obediência absoluta à vontade de Deus. Só que nós vivemos num mundo que não deseja obedecer à vontade de Deus. E nós muitas vezes também não. O contrário. Até quando a palavra de Deus exige de nós um passo mais firme, um abandono de alguma coisa, nós queremos esvaziar a palavra e tornar o mandamento mais acessível a nós. Cristo faz o contrário. Se esvazia para que Deus seja tudo nele. E sendo Deus tudo nele, então tudo se submete à glória de Deus na sua vida. Meus irmãos, entremos com Jesus em Jerusalém. Subamos a Jerusalém. Isto é um símbolo.
Subir a Jerusalém significa a caminhada para a terra prometida, significa a elevação da alma a Deus, significa o caminho da espiritualidade, significa subir o Monte Carmelo, nas palavras de um doutor da igreja, São João da Cruz, significa crescer na intimidade de Deus, significa a ascensão, significa a ascese, que significa este cada vez mais aproximar-se de Deus, para um dia nós entrarmos na Jerusalém dos céus. É preciso que enquanto nós caminhamos na terra, a gente busque realizar a vontade de Deus. Peçamos ao Senhor que nos dê essa sensibilidade, essa graça e essa decisão de realizar em nossa vida a vontade de Deus. E aí, na obediência, nós veremos o poder da sua glória. Amém? Um dia, quando eu não queria ficar numa paróquia por aí, que eu já passei, alguém me disse: a graça repousa na obediência. É verdade. Quando a gente obedece a Deus, Ele faz manifestar o seu poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Creio